Olá, cuidar da saúde depois dos 40 anos pode parecer uma coisa meio complicada, né? Mas a ciência, na verdade, nos dá um caminho bem claro. Hoje, a gente vai mergulhar em 4 suplementos essenciais, tudo com base em estudos sérios, sem nenhum achismo. A grande questão é essa, né? O que de fato acontece com o nosso corpo? É uma fase de muitas mudanças e entender o que está rolando por dentro é o primeiro e mais importante passo para cuidar da saúde de um jeito inteligente. Então, nessa análise, vamos fundo em 4 recomendações que têm um embasamento científico bem forte. E olha, já vou dar um spoiler. O último item é, sem dúvida, o que causa o maior impacto. Então, vale muito a pena ficar até o final para descobrir qual é. Vamos começar pelo nosso primeiro item. Pensa numa dupla fundamental que cuida tanto da nossa estrutura, que são os ossos, quanto do nosso bem-estar, do nosso humor. Bom, o primeiro desafio é algo que acontece de forma bem silenciosa. Conforme os anos passam, a eficiência da nossa pele para produzir vitamina D com a luz do sol, sabe? Ela simplesmente despenca. E isso cria uma certa vulnerabilidade que a gente precisa olhar com atenção. E o que mais chama a atenção é que a falta de vitamina D não causa um probleminha só. Ela cria um efeito dominó. A ciência já ligou essa deficiência a uma imunidade mais fraca, aquele cansaço que não passa, ossos mais frágeis e até, acredite, uma piora no humor. Então, qual é a solução estratégica para isso? É aqui que a coisa fica genial. A combinação de vitamina D3 com a K2. Pensa assim, a D3 aumenta a absorção de cálcio, ótimo, mas é a K2 que funciona como um GPS, garantindo que esse cálcio vá parar nos ossos, que é onde ele precisa estar e não nas artérias. Vamos em frente para o nosso segundo suplemento e ver como ele se encaixa nesse quebra-cabeça da saúde. O foco agora é num inimigo que a gente não vê, a inflamação crônica. Aqui o desafio é duplo. De um lado, essa inflamação crônica, mesmo que de baixo grau, está na raiz de muitas doenças que aparecem com a idade. E, ao mesmo tempo, as mudanças hormonais dessa fase podem mexer com a nossa clareza mental. É um momento que exige atenção redobrada, sem dúvida. E a resposta da ciência para isso é bem clara. Pesquisas muito robustas mostram que o ômega 3, mais especificamente o DHA e o EPA, são incrivelmente eficazes. Eles vão direto na fonte, ajudando a reduzir os marcadores de informação. Além disso, dão uma força para a memória e para o foco. E, para muitas mulheres, ainda podem suavizar os sintomas daquela transição para a menopausa. Seguindo em frente, a gente chega no nosso terceiro ponto, um mineral que, olha, participa de centenas de reações no nosso corpo. Pode até parecer estranho, mas o grande desafio com o magnésio é que a falta dele é super comum. É isso mesmo. Apesar de ser vital, é o mineral que mais falta na dieta das pessoas no mundo todo. E os benefícios de ter níveis adequados de magnésio depois dos 40 são, uau, impressionantes. Ele melhora a qualidade do sono, ajuda a controlar a ansiedade e aquela TPM mais tardia, alivia dores musculares e um ponto super importante, melhora a sensibilidade à insulina. Isso quer dizer que o corpo usa a energia dos alimentos de um jeito muito mais eficiente. Agora, um detalhe prático que faz toda a diferença. Nem todo magnésio é igual, tá? Para simplificar bastante, o glicinato é a melhor pedida para quem busca relaxamento, um sono melhor. Já o treonato é o cara da saúde do cérebro, da função cognitiva. E agora, chegamos ao grande finale, como prometido. Este aqui é, segundo a ciência, o ponto mais crítico e de maior impacto de todos. Para a gente entender a dimensão do que vem por aí, precisamos falar sobre esse termo, sarcopenia. Basicamente, é a perda de músculo e força que acelera com a idade. Isso não afeta só a aparência, não. Afeta a nossa vitalidade, o metabolismo, a nossa independência. A fonte da nossa análise usa essa frase, que é muito poderosa, para introduzir a recomendação final. A literatura é clara. Isso já mostra que a gente não está mais no campo da especulação. Aqui, a gente está pisando num terreno de forte consenso científico. E a solução é essa dupla dinâmica: garantir uma ingestão de proteína que seja adequada, combinada com a suplementação de creatina monoidratada. Agora, quando essa combinação encontra um treino de força, aí os resultados são simplesmente extraordinários. E não é só sobre ganhar força, não. A gente está falando de melhora comprovada na saúde dos ossos, uma mudança positiva na composição corporal, ou seja, mais músculo e menos gordura, e um aumento real na energia para o dia a dia. E não para por aí, viu? Os benefícios vão até para a cognição e para o humor. É um impacto completo. E para fechar com chave de ouro,
Não existe nenhuma outra combinação de suplementos que tenha sido tão estudada, tão validada para mulheres acima dos 40 anos. A evidência científica é simplesmente esmagadora. Ok, passamos por muita informação valiosa. Mas a pergunta que fica é: como aplicar tudo isso de um jeito seguro e que realmente funcione na vida real? E aqui a gente chega no ponto fundamental. A recomendação da nossa fonte é super direta. Suplementação precisa ser algo individual. A escolha tem que ser baseada nos seus exames, no seu estado de saúde e, o mais importante de tudo, com a orientação de um profissional. Isso não se negocia. Para a gente terminar, fica essa reflexão. Com base em tudo que a gente viu, qual seria um pequeno passo, uma única atitude que se pode tomar hoje para investir na própria saúde a longo prazo? O poder, no final das contas, está em começar.